Filmes, quadrinhos, jogos, livros e tudo que tem um super ser com poderes, com uma habilidade diferente do que existe no mundo real, é algo que mexe muito com a fantasia e o imaginário das pessoas. Quem nunca pensou qual seria o seu superpoder favorito? Ou como seria se você pudesse voar? Esses assuntos surgem na vida das pessoas normalmente na infância, por isso super-heróis é algo considerado ainda por muitos coisa para criança. Mas poucos percebem que muitas das mensagens nos subtextos, no meio das entrelinhas de uma ação, de uma conversa ou de um diálogo, é destinada a um momento de reflexão, não só para crianças, mas também para os adultos. A frase "a vida imita a arte e a arte imita a vida" é bastante real, porque isso se torna um ciclo de informações que vão se retroalimentando. Isso acontece porque as histórias, seja nas HQs, nos cinemas ou em qualquer outra arte, pegam uma referência muito forte da atualidade e a transforma numa obra, na intenção de expor ou de conscientizar, e muitas vezes não precisando demonstrar essa mensagem de forma explícita. Como o foco do canal é quadrinhos, eu vou usar os exemplos dos quadrinhos para falar a partir daqui. Um trecho da HQ Terra X diz algo sobre o porquê da humanidade precisar de heróis e por que essas pessoas acabam se voltando contra eles. A história da humanidade demonstrou ao longo de suas eras que os seres humanos precisam de um herói, de um campeão, de um salvador. Mas quando essa salvação chega, eles se voltam contra a personificação dessa esperança. Isso acontece porque ser salvo é visto como ser fraco. E sendo fraco, o indivíduo tem que reconhecer que ele existe num estado de constante necessidade. Ele tem que reconhecer que o ser humano não pode fazer tudo sozinho. A humanidade acaba odiando os seus heróis porque precisa deles. Só que a humanidade, na verdade, odeia a necessidade de precisar de heróis. Isso explica um pouco o porquê da população em geral temer num primeiro momento os super seres. Primeiro, eles são vistos com estranheza, depois como heróis, e mais tarde como ameaça. Isso já aconteceu com os Vingadores, por exemplo. O Homem-Aranha é visto frequentemente assim. Mas existe um grupo de indivíduos que é o que mais sofre ódio e repúdio pela população em geral: os mutantes. Stan Lee e Jack Kirby criaram em 1963 o primeiro quadrinho dos X-Men publicado pela Marvel Comics. E logo em cima do título apresentava esses seres como os super-heróis mais estranhos de todos. Isso era meio bizarro, já que a equipe tinha um personagem que soltava raio pelos olhos, um que transformava as coisas em gelo, outro que voava com asas de anjo, outro que tinha a agilidade de um animal, uma outra que tinha telecinese e eram dirigidos por um homem que tinha telepatia. Nenhum desses poderes é tão fora do normal dos quadrinhos para que esses personagens fossem considerados como os super-heróis mais estranhos de todos. O que eles tinham de diferente é que eles nasceram assim. Não necessariamente eles tinham nascido com poderes, mas a manifestação dessas habilidades não foi um acidente, não veio de forma externa, isso veio de dentro deles, do seu próprio DNA. Eles não se transformaram, não escolheram ter isso, eles eram assim. E por não seguir o suposto padrão da sociedade, pelo mundo, pela maioria, eles eram considerados mutantes. A maior parte dos super-heróis dos quadrinhos nessa época tinha recebido seus poderes. Poderia ter vindo de um soro de super soldado como o Capitão América, poderia ter vindo de um acidente com a explosão de uma bomba gama como o Hulk, poderia ter vindo da picada de uma aranha radioativa como o Homem-Aranha. Poderia ter vindo de uma radiação interplanetária como o Quarteto Fantástico. Mas os mutantes, os Homo Superior, eram uma evolução do Homo Sapiens. Era algo diferente do normal. Qualquer um poderia ser mutante e você nem saber, mas a cor da pele de um super ser poderia indicar que ele não é normal. Onde já se viu um ser humano padrão ter a pele azul, por exemplo, sendo que ele não sofreu nenhum acidente ou não recebeu isso de nenhum lugar externo. Essa diferença do padrão veio dele próprio, dos seus genes.
Alguém que sofreu um acidente ou algo externo não tem culpa de ter recebido um superpoder como um efeito colateral, mas uma pessoa ser diferente do considerado padrão do nada era motivo para muita estranheza. Por isso, os mutantes sofreram preconceito da sociedade inúmeras vezes mais que outros super seres. Na década de 60, quando os X-Men foram criados, os Estados Unidos passavam por várias revoluções sociais, sendo uma das mais importantes a questão dos direitos civis dos negros. E como eu disse aqui, a arte imita a vida. Então Stan Lee e Jack Kirby se inspiraram em Martin Luther King e Malcolm X para representar dois pontos de vista de uma mesma luta. Martin Luther King defendia uma convivência pacífica entre as minorias, os negros, e as maiorias, os brancos, e que todos deveriam ter os seus direitos iguais. Essa foi a inspiração para Charles Xavier. Enquanto Malcolm X defendia conseguir os seus direitos numa guerra aberta contra quem lhes negava isso. E essa foi a inspiração para Magneto. Essa luta de uma minoria para viver com os mesmos direitos de uma maioria em vez de ser segregada foi a inspiração para todos os mutantes da Marvel, porque ninguém escolhe nascer com um gene X, e isso não é um problema. Na HQ Deus Ama, o Homem Mata, o Ciclope faz um discurso que abre bem os olhos das pessoas. Ele questiona se rótulos e aparências são mais importantes do que a maneira como os mutantes levam a vida. O que os mutantes supostamente são não deveria ser mais importante do que eles realmente são. Na ideia de que agora a vida imita a arte, trazendo esse pensamento para o nosso mundo, uma pessoa negra deveria ser julgada por esse rótulo, pela sua pele ou pelas suas atitudes. Uma pessoa homossexual deveria ser julgada pela sua sexualidade ou por quem ela realmente é. Isso não vale só para esses dois exemplos. Os X-Men foram criados como representações da luta de minorias em todos os aspectos. Ninguém deveria sofrer preconceito nenhum, e personagens importantes nos quadrinhos da Marvel são referências claras a tudo isso, como a Tempestade, que é uma das primeiras super-heroínas negras das HQs. Magneto é judeu e inclusive viveu durante o Holocausto. O Professor Xavier, além de ser um mutante, é um deficiente físico. O Estrela Polar é um dos primeiros super-heróis assumidamente gay dos quadrinhos, sendo que isso aconteceu só em 1992. Toda a equipe da segunda Gênese é uma representação dos imigrantes. Cada um deles ali saiu do seu país para ir para os Estados Unidos. O Noturno é a representação de como a aparência não tem relação com quem a pessoa realmente é. E isso vale também para outros personagens com formas bestiais, como o Fera, por exemplo. As histórias dos X-Men abordaram esse tema também diversas vezes na forma de subtextos. Como por exemplo, durante os anos 90, onde o surto de AIDS, do HIV, era algo que aterrorizava todo mundo e era considerado uma doença exclusiva dos homossexuais. Nesse período, nos quadrinhos, surgiu o vírus legado, que matava exclusivamente os mutantes. Em Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, também tem um exemplo onde a doutora Kavita Hall diz que ser mutante é uma doença, e ela queria criar uma vacina, uma cura mutante. Inclusive algo bem parecido com uma outra cura que aconteceu no Brasil há alguns poucos anos atrás. Os outros heróis são frutos de acidentes ou de experimentos, de coisas externas. Os Atlantes são claramente outra raça. Os Inumanos sofreram bastante preconceito também, porque eram confundidos com mutantes, mas mesmo que tenham uma aparência parecida, eles não são. Eles só ganham poderes de forma externa com as névoas terrígenas. Mas por ser algo diferente do ser humano considerado como padrão, é por isso que os mutantes são os super seres que mais sofrem preconceito. E sinceramente, qual é a diferença se um amigo seu ganha superpoderes por um acidente ou por um gene que nasce com ele? O que importa é o que a pessoa realmente é,
O que importa são as suas atitudes. Então, para quem lê e gosta de X-Men principalmente, entenda a mensagem que esse quadrinho quer te passar. Entenda que esses personagens não têm nada de diferente com outros super-heróis. Ninguém tem um poder de escolha de nascer com uma pele, com um cabelo, com um corpo ou com um poder específico. E isso não faz alguém ser diferente. Então o respeito com qualquer ser, seja ele mutante ou não, deve se valer pelas suas atitudes e personalidades, porque é isso que faz cada indivíduo ser um super-herói. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, e antes de encerrar, eu queria dizer que sim, esse vídeo tá cheio de subtextos. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.